Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos, todas. É uma grande responsabilidade, né, falar para vocês nesse horário, depois de figuras tão especiais que trouxeram contribuições tão importantes aqui para essa tarde de reflexões, né? Mas eu gostaria, antes de iniciar, assim, dizer que a minha fala aqui ela vai de encontro com o que os anteriores trouxeram para a gente, mas também traz um pouquinho do olhar do coração, né? Porque eu sou Priscila Casarim, eu sou consultora credenciada aqui do Sebrae, já tem um tempo já, mas eu trabalho com turismo aqui na região metropolitana e no Paraná já tem uns 20 anos, gente. E eu acompanho a Detour desde a época em que o Fórum Metropolitano era a organização, né? Não era a Detour ainda não existia. Então, a minha fala hoje ela vai trazer ali um pouco da trajetória dos últimos 5 anos na perspectiva do turismo inteligente, para inspirar os municípios, né, que estão aí, ou os gestores novos que estão chegando, com as nossas boas práticas. De que maneira que a gente vem trabalhando no Paraná, né, que vivencia agora um momento extremamente especial, um momento único na história do turismo no Paraná e no Brasil, né, mas especialmente no Paraná a gente tem um grande avanço. E eu espero que vocês sintam no coração, assim, realmente, o quanto a gente avançou, o quanto a gente tem a trabalhar ainda, mas o quanto a gente já pode se inspirar e se orgulhar desses avanços que a gente apresenta aqui. Porque foi fruto de muito trabalho, de muito amadurecimento. Então, se hoje a gente está aqui nessa edição do Fórum Metropolitano, com tanto sucesso, com um nível de maturidade, falando em investimentos, né, falando em atração de investimento, é porque a gente teve o primeiro passo lá atrás, há quase 20 anos já, dessa semente da Detour. Bom, então, assim, primeiramente gostaria de agradecer aos presidentes, né, que estão aqui da Detour, que eu tenho muito carinho por vocês, desde quando trabalhava em Campo Magro, que é o meu primeiro município de trabalho. Agradecer ao Sebrae também, na pessoa da Fernanda, na pessoa do Ivan, que são gestores com os quais eu trabalho aqui. Então, eu tenho um trabalho no Paraná, né, trabalho com a consultoria do Turismo Inteligente no Paraná, mas também trabalho com alguns municípios especificamente, Foz do Iguaçu, Fernandes Pinheiro, e também os municípios do Vale do Ribeira, acompanhando aqui o Comitê de Desenvolvimento do Vale do Ribeira. Então, a ideia de falar para vocês, contar do coração, do valor das conexões, que é o nosso grande aprendizado ali de pensar o turismo inteligente a partir dessas conexões, a partir do cerne das governanças, né? Então, esse é o meu desafio aqui, em transpor para vocês um pouquinho disso que a gente vem desenvolvendo nos últimos 5 anos, através da parceria do Sebrae, mas também do Sebrae com as prefeituras, e principalmente com os empresários, né? Bom, então, aqui vocês já têm um entendimento bastante maduro, né, da perspectiva do turismo inteligente ou do destino turístico inteligente, né? Só lembrando aqui como que essa ideia, essa perspectiva, esse modelo de gestão chegou no Paraná, já vem lá desde 2012, quando ele surgiu na Espanha, aí chegando ao Paraná em 2016, na figura da Universidade Federal, com o professor Gândara, que foi um grande inspirador, um grande professor para todos nós aqui, que idealizou o Paraná Turístico 2026, né? Que, como a gente comentou agora, né, o plano Master Plan, na verdade, é bastante desafiador. Mas o Paraná, nessa época, aqui em 2016, conseguiu formatar e trazer para o Brasil uma metodologia, um caminho para pensar o turismo de uma forma mais madura, como um negócio, que pode, inclusive, melhorar a competitividade internacional, que é o que a gente consegue ver hoje em dia. Então, foi ali, em 2016, a semente dessa proposta no Paraná, pioneiro no Brasil e exemplo para o mundo. E, em 2020, a gente tem ali
o período pandêmico, quando Curitiba inaugura como piloto na perspectiva do DTI, né, formando ali um ecossistema de destino turístico inteligente para pensar esse modelo de gestão em parceria com os empresários, mas abrindo a discussão sobre a inovação no turismo, né? O turismo sem inovação hoje já não vigora mais, não aparece mais. Então, devido às mudanças, inclusive, dos perfis digitais, dos perfis dos consumidores, a gente tem essa necessidade de pensar como o turismo se reinventa. E em 2020, Curitiba sai à frente para transformar como município piloto nessa ideia. E aí a gente construiu um mapa estratégico para se transformar em DTI. Em 21, a gente teve, alguns de vocês estavam presentes e devem se lembrar das oficinas de atualização do Paraná Turístico 2026. Lá era bem difícil da gente falar em DTI, né? Parecia algo assim do outro mundo, né? Mas que sigla é essa? Hoje a gente já tem um pouco mais de tranquilidade de falar sobre essa proposta que configura qualidade de vida com cultura de dados, mas principalmente focando ali numa experiência do turista que seja adequada com o que o destino pode oferecer. E aí, em 2021, o Ministério do Turismo lançou um manual para o destino turístico inteligente, já inaugurando aí o processo metodológico no país. E Curitiba saiu à frente, foi um dos 10 destinos pilotos que aderiram a esse manual, né, a essa estratégia, essa política pública em formação. E em 22, Curitiba atualizou o seu mapa estratégico, né, o seu caminho de desenvolvimento a partir dos eixos da metodologia do Ministério do Turismo, e o SEBRAE iniciou um trabalho de atendimento para outros 14 municípios do estado do Paraná, para poder expandir esse modelo de gestão, né? Quando a gente fala em modelo de gestão, ele configura tanto a iniciativa pública quanto a iniciativa privada. Então, aqui eu não estou só falando das prefeituras, mas estou falando principalmente desse arranjo de governança participativa. Foram, na época, 14 municípios que o SEBRAE começou a trabalhar com vamos melhorar, então, esse modelo de gestão, e aí iniciamos um processo de diagnóstico desses municípios. A gente já vai ver, daí vocês vão sair do número de 9, né? 10 municípios ali que eram turísticos, porque a gente tem bastante, na verdade. Hoje em dia a gente já tem mais. Vocês não vão esquecer para a próxima palestra. E em 23, o Ministério do Turismo abriu um novo edital. E nesse novo edital, no Paraná, a gente conseguiu mais 3 municípios que fazem parte. Então, Foz do Iguaçu e agora são 3 municípios, né? Foz do Iguaçu e Ponta Grossa passaram também a fazer parte desse modelo. E aí foi bem legal, porque a gente teve ali Londrina com um décimo a menos do último colocado. E Londrina se destaca por um modelo específico de governança em turismo. É bem interessante. Na hora que ele perguntou, vocês provavelmente não se lembraram de Londrina. Mas Londrina é um município modelo, especialmente na perspectiva de gestão e governança. E em 24, a gente continua esse atendimento. Então, ali a gente tinha lá, já passou de 14 municípios, a gente já passou a atender mais municípios nessa perspectiva. Recebemos a Feira Internacional de Destinos Inteligentes em Curitiba, a FIDE, e recebemos alguns prêmios, inclusive, né? Em 25, a gente tem aqui 3 municípios que entregam a Rede Brasileira de Destinos Turísticos Inteligentes, e também temos ali o lançamento da norma ABNT do DTI. Então, a gente tem ali o processo de construção dessa norma, o processo de implantação desse modelo nos estados brasileiros. São 28 municípios oficialmente atendidos ali pela política pública do Ministério do Turismo. E no Paraná, a gente tem uma semente de inspiração para o Brasil inteiro, especialmente em Curitiba e em Foz. Vocês já vão entender por quê. Então, quando a gente, só para a gente, né, lembrar aqui da perspectiva do conceito, né, a ideia de que esse destino gerencia os processos do território de forma inovadora, sustentável, comprometido com a qualidade de vida dos moradores e a experiência do turista. Definindo justamente o propósito, né, que o pessoal que veio antes da minha fala queria levar, né? Essa é uma essência do que a gente busca no turismo.
E como que a gente configura essa proposta de qualidade de vida, né? Então, esse é um ponto. Aqui estão os municípios que vocês podem dizer, no Paraná a gente tem muito município turístico. A gente tem um avanço muito grande da oferta, né, dos produtos que estão na prateleira, mas também tem um avanço extremamente importante, que é o enfoque da nossa conversa hoje, que são as conexões geradas por esse movimento de avanço no processo de gestão. A gente sai um pouquinho daquela estrutura rígida de trabalhar dentro de um conselho para trabalhar dentro de um ecossistema, onde os atores assumem papéis cada vez mais significativos na discussão das diretrizes do planejamento. Então, todos esses municípios aqui são municípios que têm turismo, que têm visitação, que têm fluxo de visitação e que também estão buscando cada vez mais trabalhar com modelos de gestão inteligente. E esses são os eixos, né, da metodologia do DTI Brasil. Então, dentro desses eixos que a gente constrói aí planos, operações, ações e discussões e diretrizes para que a gente chegue aonde a gente quer chegar, que é um modelo inteligente, um modelo baseado em dados, um modelo baseado na criatividade, na necessidade que os moradores têm de expressar também as suas necessidades, né, dentro da perspectiva do turismo como negócio. E aqui, por que eles estão coloridos de forma diferente? Então, para a gente entender se um município tem ali, qual é o nível de maturidade do turismo nesse município, a gente faz um diagnóstico. E esse diagnóstico é baseado nesses eixos. O SEBRAE tem uma metodologia de diagnóstico que considera todos aqueles eixos que tem o azulzinho nas bolinhas. E o Ministério do Turismo faz uma medição em todos esses eixos que estão com rosinha também. Então, quer dizer, um complementa o outro. Quando a gente olha para o diagnóstico do SEBRAE, a gente tem uma visão de mercado. Quando a gente olha para o diagnóstico do Ministério do Turismo, a gente tem uma visão um pouco mais institucional e de governança. E aí, um complementando o outro, a gente tem uma leitura profunda da realidade. E aí a gente pode partir para a ação. Bom, por que trabalhar com essa ideia de DTI, né? A gente já falou sobre isso, no fórum do ano passado foi extremamente trabalhado também, vocês já estão um pouco familiarizados agora com a ideia de DTI. Diferente lá de 2021, que é quando a gente chegava nas oficinas e todo mundo me olhava com aquela cara assim, tipo, nossa, da onde saiu essa ideia, né? Mas, na verdade, é o sonho de todo turismólogo. Já mais de 20 anos atrás já se falava, não, para tomar uma decisão assertiva, a gente precisa basear dados, a gente precisa ter dados reais do que a gente está trabalhando aqui. E é essa a ideia do caminho que esse modelo de gestão traz. Mas por que trabalhar, então? Porque é uma gestão baseada em dados, promove o engajamento e a melhoria da experiência do visitante. Então, tudo que os meninos falaram anteriormente, antes de mim, vem nessa proposta da experiência. Hoje saiu, semana passada, saiu um relatório de tendências da Hilton dizendo que agora, ao invés de procurar likes ou status nas viagens, os visitantes estão procurando propósito. Por que viajar? Por que eu vou viajar para lá? O que isso vai remeter na minha memória? Como o Marcelo falou logo cedo. Então, essa é a proposta do DTI. O fortalecimento empresarial, a atração de investimento, a resposta às novas tendências, né? Então, os turistas hiperconectados, a necessidade de se comunicar por meio de vias digitais, o monitoramento e avaliação contínua do desenvolvimento da atividade nos municípios, a melhoria da capacitação e inovação acadêmica e profissional, que é, de fato, uma aliança com a academia, mas também com a capacitação. E o investimento estratégico para a competitividade e a automação de processos, né? Então, são essas vantagens que essa metodologia traz. Aí, essa pergunta aqui, eu até deixei o texto completo aí para vocês, mas ela é resumindo assim, tá, tudo bem, mas a gente não tem uma estrutura de dados, a gente está retomando aqui o trabalho na prefeitura, tem 2 ou 3 pessoas no departamento, a gente tem que ser DTI, todo mundo está preparado para ser DTI? Precisa ser DTI? Opa, espera aí. Não necessariamente. A gente precisa ser um DTI certificado, lá com aquela perspectiva da ABNT.
O que a gente precisa é buscar inserir dentro do modelo de gestão municipal os processos de inovação, para se inspirar nesse caminho a seguir. Então, eu preciso, porque agora, essa tendência de ter que me certificar. Num primeiro momento, eu preciso ser um destino sustentável. Eu preciso ter uma estrutura para poder desenvolver o destino e trazer a visitação para o meu município. Mas, depois, se eu já tiver com todas essas estratégias colocadas nos meus planos, eu vou me tornar inteligente assim que o meu nível de maturidade for crescendo. Então, ela é uma inspiração, algo que venha a ser, que venha a ser. Não necessariamente isso vai ser alcançado por todos nos próximos anos. Mas no Paraná, a gente já tem aí, no Brasil, 600 municípios já foram diagnosticados para pensar esse modelo de gestão, 629. No Paraná, a gente já tem 53 diagnósticos em 38 municípios, então a gente já fez uma medição. A média nacional dos diagnósticos, o diagnóstico tem uma pontuação de 0 a 100. A média nacional é de 45 pontos. A média do Paraná é um pouquinho acima da média nacional, é de 56,8. O que isso diz para a gente? O Paraná ainda está um pouquinho acima da média, mas não é excelente, que seria ali acima de 7. Por que isso? Porque a gente trabalhou com a medição de municípios bem pequenos, inclusive, que ainda estão iniciando nesse processo de maturidade. E, em comparação com o Brasil, a gente leu muitos municípios. Tem alguns estados que leram 3 municípios ou 3 municípios de grande porte. Então, por isso que a gente tem uma média um pouco abaixo do ideal, digamos assim. Mas, nos 14 municípios que a gente está atendendo com esse modelo de gestão, a nossa média é de 63,9. E a gente tem aqui a maior pontuação média de maturidade do Brasil, que é Foz do Iguaçu, com 81 pontos, que é totalmente acima do segundo colocado, cerca de 5 pontos. E Curitiba está entre os 5 destinos com a maturidade mais alta. Mas Curitiba se destaca por quê? Porque Curitiba já se tornou referência internacional nesse modelo de gestão. Então, a gente está inspirando não só os municípios do Paraná, mas também os municípios da América Latina e, inclusive, com falas na Europa. Semana passada, a coordenadora do SEBRAE Estadual de Turismo, a Patrícia, vocês devem conhecer, chegou agora da Espanha, onde ela foi fazer uma fala específica sobre DTI lá e levar o nosso modelo para ser compartilhado num summit mundial de inovação no turismo. Então, isso é um avanço muito incrível para a gente poder já se orgulhar desse avanço do Paraná. Mas, além disso, a gente participa do Comitê Nacional da ABNT, então a gente tem ali alguns representantes do Estado que fizeram parte, inclusive eu fiz parte da construção da norma do DTI Brasil. Então, tudo que a gente está colocando aqui de boas práticas para vocês hoje vai entrar numa nova norma de boas práticas de DTI da ABNT. Então, vejam, é para se orgulhar muito do nosso Estado. Bom, e aí entra nessa perspectiva, mas o que esses municípios estão fazendo para a gente conseguir chegar nesse patamar de quase excelência, digamos assim, que a gente vai chegar a cada dia. Uma coisa bem legal que eu aprendi com o DTI, que eu levo para a minha vida, é o seguinte: a ideia de melhoria contínua. O DTI tem esse passo a passo. Não deu certo, ainda não chegamos lá, mas estamos num processo de melhoria contínua todos os dias. Bom, então, em termos de boas práticas dos municípios principais, a gente tem aqui Curitiba, que conseguiu, além de todas as conquistas de prêmios internacionais e tudo mais que vocês conhecem, construiu um plano municipal de turismo alinhado ao DTI. Existe um ecossistema de pessoas que trabalham mensalmente, a gente dedica em torno de 6 horas por mês, de forma voluntária, para que isso aconteça, enquanto empresários, enquanto empreendedores, enquanto iniciativa pública e privada também. O plano, então, ele vai contribuir, articular com todo o novo modelo de gestão, comprometendo as próximas gestões com esse trabalho. Mas aqui a gente tem também outras boas práticas mais simplificadas. A gente tem um e-book de acessibilidade que foi feito a partir do ecossistema. A gente tem o Curta Curitiba na Palma da Mão, que é um kit de réplicas dos principais atrativos de Curitiba para que cego possa ver, digamos assim, sentir e entender.
A gente tem também um processo de implantação de audiodescrição na torre panorâmica, né? Então, ela fica acessível com pessoas com deficiência. E também foi o ano passado, no final do ano passado, foi lançado aqui esse carrinho, que é uma unidade móvel de atendimento aos turistas, né? Além de vender ali, de expor alguns produtos e souvenirs específicos, criativos de Curitiba, ela fornece informações aos visitantes nos principais eventos da cidade, né? Ela fica também ali exposta no Largo da Ordem. Já a Foz do Iguaçu, que tem a maior nota, a gente traz como boas práticas, então, a ligação do grupo de trabalho para pensar esse modelo de gestão com o Conselho Municipal de Inovação e Tecnologia. Lá a gente fez um GT integrado. Os dois conselhos se uniram e formam ali a discussão coletiva a respeito do turismo e da inovação. Pensem, Foz já está num nível muito alto de maturidade, né? O turismo lá representa 30% da economia sem Itaipu. E, nesse sentido, pensando assim, discutir junto com outro setor de tecnologia e inovação as soluções para o turismo facilita muito o processo de criação. Então, Foz também está reconhecido como DTI em transformação. O ano passado, a gente usou uma inteligência artificial para potencializar o diagnóstico. Então, a gente fez o diagnóstico, fizemos todas as medições, inclusive usando os critérios do SEBRAE e do Ministério do Turismo, e veio uma IA especializada para fazer a leitura desse diagnóstico e nos dar uma resposta um pouco mais aprofundada. Então, foi um exercício bem legal de se fazer, que pode ser utilizado em outros municípios. Mas, trazendo a criatividade para dentro dessa perspectiva, né, o humano ali dentro dessa proposta, os trabalhos na construção de souvenirs inovadores. Então, são jornadas de construção de novos produtos que possam ser levados, né? Então, assim, o souvenir é a materialização da experiência, né? Então, o turista quer comprar, além de dormir, além de comer, ele quer comprar algo que ele leve. E aí a gente tem esse trabalho de souvenirs inovadores aí em vários municípios do estado. Ponta Grossa, que também faz parte da estratégia do DTI no Ministério do Turismo, tem um programa Destino Seguro, que trabalha com normas de segurança no turismo, especialmente no turismo de natureza, e também constituiu ali as experiências turísticas no metaverso, né? Então, atendendo ali alguns eixos da metodologia. Então, hoje em dia, a gente já tem um pouco mais de distância, né, do metaverso, mas ele foi muito útil na época da pandemia para a gente conseguir promover os destinos, né? Ponta Grossa também, e aí é que está o pulo do gato deles lá, né? Conseguiu fazer com que todos os integrantes da governança, do GT de DTI, conhecessem os principais atrativos sob um outro olhar mais criativo. E aí essas visitas fazem com que a gente gerasse o engajamento e o pertencimento, que são a nossa grande busca aqui. Aí vem os municípios da região metropolitana de Curitiba, né? Então, a gente está aqui no Fórum Metropolitano, são 14 municípios, eu vou só enfocar esses próximos dois, que são Campo Largo, que faz parte da estratégia do SEBRAE, já está com um modelo em desenvolvimento, de destino turístico inteligente, já tem mais ou menos uns 3 anos, e eles constituíram um subportal de turismo, que é um espaço que o empreendedor pode cadastrar o seu empreendimento a partir de algumas obrigatoriedades, né? Ou seja, ele tem que apresentar cadastro, ele tem que estar envolvido com sistemas de organização de legislação profunda, e aí ele vai poder estar dentro do portal de turismo da prefeitura. Essa foi uma boa prática que facilmente replicável em outros locais. Aqui a gente tem, então, outro município de destaque, que é Londrina, né? Londrina tem uma governança autônoma na perspectiva do turismo, então ele é um aglomerado de empresários, todos os representantes com o apoio do SEBRAE fazem esse trabalho de governança, são parceiros do Contur, mas não tem a participação da prefeitura. Então, a governança de turismo de Londrina está ligada a um ecossistema de inovação do município que é modelo para o Brasil inteiro. Mas eles têm tido resultados incríveis pela dedicação e engajamento desses empresários. Mas atuam também num processo de planejamento e desenvolvimento de um mapa estratégico, que é o que a gente faz junto com eles.
São José dos Pinhais, que é um município da região metropolitana também, que já está trabalhando desde 2022 na perspectiva do DTI. E se destacou aqui como uma das boas práticas pelo processo de avaliação de acessibilidade, né, especialmente de um dos atrativos culturais, que é o Museu Atílio Rocco, né? Essa visita fez com que os integrantes da governança pudessem reconhecer as necessidades desses atrativos e constituir ali necessidades de melhoria, especialmente na perspectiva da acessibilidade universal. Bom, pessoal, então, assim, em termos de resultados de boas práticas, fruto do DTI, do trabalho do DTI, a gente teve até ali. Agora vocês vão ver que eu mudei as cores da minha apresentação. Eu vou apresentar uma boa prática de gestão, governança e trabalho relacionado ao eixo de criatividade e experiência, que é um projeto que está sendo desenvolvido aqui na região do Vale do Ribeira. O pessoal está aqui, a gente está muito empolgado com esse projeto, eu estou fazendo parte dele, já desde o início, já começo a me arrepiar só de falar, porque é tão especial. O Orgulhos do Vale, então, ele vem como uma iniciativa do Comitê de Desenvolvimento do Vale do Ribeira e do SEBRAE para valorizar o que a gente tem de melhor aqui no Vale do Ribeira, né? Saindo desse estigma de municípios com baixo IDH. O que a gente precisou para dar o trabalho de turismo e do comitê já vem desde 2020. Mas com uma inspiração dos municípios do Vale do Ribeira de São Paulo, o pessoal que estava no comitê entendeu que precisava fazer um levantamento dos principais ativos e dos principais momentos históricos que possam nos dar subsídio para redescobrir e valorizar os orgulhos do Vale. E aí surgiu esse projeto, Orgulhos do Vale. E qual foi a boa prática, né? Então, aqui no Vale, o dia termina quando o sol beija a serra. Então, vocês vão olhar ali para aquela ilustração e ver o quão poético é o olhar de um morador lá do Quilombo João Surá, no município de Adrianópolis. Quando ele nos disse isso, ele nos revelou, né, algo que a gente pode levar ao olhar do visitante. E por que não olhar para o pôr do sol com essa perspectiva, né? Então, a proposta do Orgulhos do Vale foi fazer um levantamento histórico-cultural nos 7 municípios, né? A gente conseguiu fazer o levantamento em 6 dos municípios, utilizando a metodologia de história de vida, ou seja, a gente entrevistou 23 moradores em profundidade para conhecer como a história de vida deles se conecta ao Vale do Ribeira, à história do Vale do Ribeira. E isso fez nascer dentro deles mesmo uma vontade também de pertencer a esse espaço. Quando a gente chegou ao resultado final, a gente entendeu que os principais orgulhos do Vale são as pessoas. São essas resistências que moram aqui e estão entregues a essa beleza que é o Vale do Ribeira. Então, aqui, para vocês terem uma ideia, o pessoal que protagoniza ali a foto é de Rio Branco do Sul, que foi um município muito especial na época que a gente teve aqui. Foi extremamente profunda a nossa visita, nós fomos extremamente bem recebidos pela Secretaria de Cultura, né, pelo Departamento de Cultura, o diretor Robson, e a gente entendeu que eles estão com ativos muito importantes para valorizar o próprio município, refazendo uma história que esteve muitas vezes desvalorizada pelo estigma de violência, pelo estigma de sofrimento dos últimos 20 anos. Mas, das mazelas de um povo que foi desacreditado, podem nascer novas esperanças. Então, entre esses personagens todos que a gente entrevistou, a gente já tem uma senhora que fez a passagem, a gente tem ali um personagem de Dr. Ulício, seu Francisco, que tem 103 anos, e todos têm muito orgulho de morar aqui no Vale do Ribeira. Mas, além das pessoas, a gente tem muitas riquezas aqui. Riquezas naturais, riquezas culturais e produtos, né, do agro e do turismo que vão ser valorizados cada vez mais a partir do protagonismo desses moradores. E aí, toda vez que a gente faz essa fala nos municípios, eu gosto de trazer a história de vida dos moradores. Então, eu sei que a dona Hortência está
está lá atendendo, mas ela está aqui, porque ela foi uma das personagens que a gente entrevistou. E ela disse o seguinte para a gente: aqui, Rio Branco do Sul, é o meu lugar. Eu tirei muito bom proveito dessa vida que a gente leva aqui. E ela dedicou a sua vida, vem dedicando já agora, que tem um pouco mais de maturidade, a dedicar o seu tempo a construir histórias e repassar essas histórias para os que vêm aí, os próximos, né, que vão poder se orgulhar desse município. E ela faz isso belíssimamente através da arte, que vai estar cada vez mais ligada com o turismo. Mas a gente também entrevistou aqui a dona Olga e o seu Divonzir. Ela é mãe do seu Divonzir e teve uma vida ligada à vida rural aqui, então eles produzem cana, no interior do município, e ela contou para a gente que, quando ela era nova, a mãe dela era parteira. E, como parteira, ela conhecia, né, tinha que, às vezes, atravessar rio para poder fazer os partos das crianças aqui. E essa força ela levou para a família dela e repassou para o neto, para o filho, que está repassando para as filhas, que são pessoas que estão fazendo, reconstruindo essa identidade do Vale do Ribeira. A dona Olga tinha uma fé tão grande que ela, uma ocasião, pegou as 3 crianças que ela tinha, colocou em cima de um burrinho e amarrou com um lençol. Um deles era o seu Divonzir, para poder assistir a missa, né, num domingo, que ela não tinha condução. Então, essa fé e essa resistência dessa mulher, né, que sofreu, às vezes, muito com as dificuldades de uma vida no campo e, às vezes, a opressão, né, da ausência, da falta de recursos, fez com que ela criasse o seu Divonzir, que moram lá na comunidade Jacaré, como uma grande liderança. O seu Divonzir traz na história dele, desde pequeno, o protagonismo por defender os seus direitos. Então, ele foi liderança na igreja da comunidade, ele foi presidente de associação, ele foi presidente da Federação de Agricultura e trabalhou toda a vida dele dedicada à valorização da produção rural e da dignidade do homem do campo. Então, são esses personagens aqui de Rio Branco do Sul, né, especialmente esses aqui, que fazem com que a gente acredite na possibilidade de que o turismo transforme também a vida das pessoas que vêm aqui, pois elas serão tocadas por essas histórias, por esses personagens, e poderão levar para si memórias inesquecíveis, tal qual a memória da minha filha. Minha filha tem 7 anos, a gente veio fazer entrevista, não tinha com quem deixar, né, porque a gente teve... o meu companheiro também é historiador e veio fazer a pesquisa com a gente. E a gente fez a pesquisa no Casarão Furquim. Esses dias atrás, ela chegou para mim, a gente estava organizando um armário lá em casa, ela chegou para mim e falou assim: mãe, essa roupa aqui está com cheiro de 1970. Aí eu olhei para ela e falei: mas como assim, Sofia? Como você sabe que cheiro que tinha em 1970? Eu sei sim, porque é o mesmo cheiro que tinha lá no Casarão Furquim. Ele tinha o cheiro de 1970. Ela ficou tão impactada com aquela visita que ela se lembra disso em várias ocasiões, né? A gente evita muito de falar de trabalho com eles, mas ela traz em si uma memória, né? Ela foi a fotógrafa do dia, então essas fotos são dela, que ela tinha que ter uma função, né, no projeto, então as fotos dos personagens são dela, estão meio desfocadas assim, mas são dela, e foi uma experiência muito importante. Bom, pessoal, a gente ainda tem muito desafio no desenvolvimento do turismo no Paraná, especialmente quando a gente pensa a perspectiva do turismo inteligente. Mas, entre eles, a baixa profissionalização, as políticas públicas descontinuadas, a necessidade do avanço de uma infraestrutura tecnológica, de soluções inovadoras e de educação para o uso de dados na gestão do turismo. Essa é uma necessidade urgente que a gente tem que enfrentar. Mas, principalmente, esse projeto de 5 anos e agora esse do Vale do Ribeira vem nos mostrar que, sem governança local fortalecida, nada permanece, né? Que é o caso também da ADETUR, que vem lutando, né, e resistindo aí bravamente pelas dificuldades que enfrenta. Bom, então, os destinos que se interligam nessa perspectiva de gestão para a inovação, que é quase que um movimento sem volta, precisam
acelerar a sua vivência de uma ligação com o Estado que está cada vez mais fortalecido. Então, isso só vai acontecer a partir do momento em que a gente tem os vínculos entre os empresários e gestores. Então, sim, as governanças se formam a partir dos vínculos que se trabalha ali dentro. A gente tem que gostar de trabalhar junto, né? E o projeto trouxe isso como resultado. Os empresários que fizeram parte lá do primeiro movimento de 2020, das jornadas de experiência turística, né, da formatação de experiência turística, retornam com esses depoimentos. Eu não conhecia o meu vizinho, eu não estava ligado ou não estava conectado nesses produtos. E esses vínculos e essas conexões que geram a vontade de trabalhar junto. Então, tem que ser legal trabalhar junto, tem que ser gostoso. E é isso, né? Então, o DTI é um destino que acolhe a todos, pela perspectiva da acessibilidade universal, mas, principalmente, trabalha com produtos extraordinários. E esse é uma grande contribuição do SEBRAE, que prepara aquele pequeno empreendedor para que ele possa estar no mercado, né? Pequeno e médio. E aí vocês têm aí, se vocês ainda não conhecem, conheçam o site de experiências turísticas do Paraná, vocês vão jogar lá no Google, Experiências Turísticas Paraná, e vocês vão ver que tem mais de 300 produtos formatados para vocês conhecerem, especialmente aqui no entorno de Curitiba. É isso, gente. Então, eu agradeço muito a oportunidade de falar com vocês. Eu fiquei super emocionada assim, quando eu cheguei aqui, porque estar aqui com vocês é estar com pessoas que eu gosto de abraçar, que eu gosto de ver, porque já estou com vocês mais ou menos uns 20 anos. Claro que não todos, mas muitos amigos e muita gente que está aí há muito tempo. Então, a gente avançou muito. Tem muito o que fazer, mas a gente avançou muito, a gente está maduro. A gente pode dizer que é um estado turístico e é um estado que tem produtos turísticos. Erguer a cabeça, né, especialmente, né, o pessoal que está aqui no entorno de Curitiba e que tem algumas dificuldades de se desenvolver, e dizer, sim, a gente está chegando lá. A gente já avançou muito, tá bom? Então, obrigada, Eros, seu Adelar, pela oportunidade. Obrigado, SEBRAE.